Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. O editorial dessa edição vai fazer a gente falar a respeito da estética no meio homossexual. Eu acho que é um assunto que dá pano pra manga. Então, antes de começar esse capítulo, eu só vou pedir para vocês darem pulo aqui embaixo, inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações e vamos lá. No projeto Diário Visual em questão dessa semana, a gente vai estar vendo a edição 166, que trouxe no Mundo G mais uma nota falando a respeito do lançamento do Magic Mike e também falando sobre o lançamento do CD da Lady Gaga. O Justin Timberlake estava sendo sondado para fazer a biografia do Elton John, que a gente sabe que acabou não rolando, que quem fez o Elton John nos cinemas foi o Taron Egerton. Pra mim, uma escolha maravilhosa. Sim, porque o filme é perfeito e ele foi a escolha perfeita porque ele atendeu em todos os quesitos. Agora, já começando a falar a respeito do que eu falei sobre estética no meio gay, de Tudo pela Beleza, que também foi no Mundo G, falava sobre uma pesquisa realizada pela Universidade Oeste da Inglaterra que comprovou algo que todos desconfiavam. Uma parte considerável dos homens gays é fissurada na forma física e fariam de tudo para ter o corpo dos sonhos. E nessa pesquisa tem uma coisa meio Dorian Gray, que a gente já falou bastante aqui no canal, que as pessoas disseram que... As pessoas não, né? Os gays falaram que eles dariam até alguns anos de vida para que pudessem ter o corpo perfeito. Tipo, eu viveria 10 anos a menos, 5 anos a menos, contanto que eu pudesse ter o corpo perfeito. E, de certa forma, se a gente parar para pensar, eu acho que de forma muito mais direta, isso acontece nos dias de hoje, quando a gente vê muita gente se entregando a anabolizantes que prejudica tanto a saúde, que muita gente faz isso sem acompanhamento médico, e as pessoas acham que elas não estão reduzindo seu tempo de vida fazendo isso, quando na verdade estão, porque a gente sabe que muitas vezes isso sendo feito, usado de forma errada, isso deteriora muito o corpo do ser humano por dentro, o que acaba tornando essa pesquisa uma escolha possível, né? Porque elas estão diminuindo a qualidade de vida e o tempo de vida delas justamente para alcançar um objetivo estético e que é uma coisa que não tem longevidade. E pior que a gente parar para pensar que o que é a necessidade de longevidade para muitas pessoas, né? Às vezes para a pessoa, tipo assim, ó, para mim o que vale realmente é estar vivo parecendo um sarado gostoso, porque se for para ficar vivo parecendo um velho decrépito, eu prefiro morrer logo. E tem gente que cada um tem direito a sua escolha, né? E vamos lá. Mas o que eu fico pensando é, o quão plástico é a sociedade para você optar não ter vida ou não ter qualidade de vida, mas ter uns bons anos sendo admirado. Porque a gente nem sabe se a pessoa tá optando por, tipo assim, ó, eu quero parecer um gostoso porque eu gosto de me ver um gostoso, ou porque é justamente para atender a essa pressão social. Eu sou bonito, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Porque muitas vezes a pessoa nem se vê tanto quanto ela é. Porque quem menos vê a gente é a gente mesmo, quem mais vê a gente são os outros. Então não é pra gente muitas vezes esse sacrifício todo, é justamente pro externo. E qual seria o problema você ter uma gordurinha mais aqui, tá com uma ruga acolá, se você não vai ficar vendo a sua cara o tempo inteiro? O ideal não seria, tipo assim, viver bem e ter qualidade de vida, mas mental, enfim, né? O que seria pra essa pessoa não tem qualidade de vida mental se ela não saber que ela tá parecendo um gostoso e todo mundo acha ela maravilhoso, né? Eu acho que todos nós precisamos é um pouco de menos tempo na academia e mais tempo na terapia. Pois é, né? Mas eu acho que a academia é mais barato, né? Eu acho que é assim que o pessoal pensa. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil Olha, inteiro, vou te hein? falar. Acabou que, seguindo esse mesmo caminho, no Eu Avisei, o Rick Macho falou também a respeito de Ops, 2012 chegou e o mundo não acabou, justamente falando, cuidando de forma física, pessoas que tiram pelo do corpo para ficar cada vez mais atraente, fazendo academia e malhando, e justamente nesse foco sempre na estética, que é uma coisa realmente que é muito buscada no meio homossexual. Aí na seção Beleza, na fonte da juventude, já se falava a respeito de algo que hoje em dia está super em moda, que é a aplicação de Botox. Eu não pensei que isso já tinha vindo há tanto tempo, que essas edições elas são de 2012, 2011, 2012, e já se falava disso, e hoje em dia isso é tipo assim, vou ali na esquina comprar bala, né? Eu acho que já há alguns anos o Brasil é o campeão em cirurgia plástica e tudo mais. Sim, gente, qualquer pessoa que hoje em dia está nas redes sociais, você vê diversos meninos postando stories o tempo inteiro aplicando coisa em diversos lugares do corpo, porque hoje em dia, além da harmonização facial, a gente estava vendo uma matéria de que tem até harmonização peniana agora. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Com a aplicação de nem sei que tipo de produto que eles aplicam, mas é para harmonizar o pênis.
Não fica maior, mais longo, mas fica mais grosso, enfim. A gente vê que as pessoas, em prol da estética, muitas vezes estão esquecendo a saúde, né? Porque muitas vezes esses compostos químicos não fazem tão bem quanto eles demonstram, porque eu acho que você acaba, quanto mais você estica a pele, mais a tendência dela é de perder a elasticidade com o tempo, não é isso? Pode ser, mas se for feito por um profissional de qualidade e tudo mais, Sim, vai ter um cuidado, lógico, né? mas eu tô falando assim, mas com o tempo a gente vê cada vez mais. Por exemplo, a gente vê a Gretchen fazendo bastante procedimento. O procedimento só da aplicação, daqui a pouco te vira um procedimento, você tem que entrar na faca para tirar excesso de pele. Depois, isso vai, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E o que menos se trabalha é a aceitação de você ser do jeito que você é. Aceitar a sua velhice, aceitar que isso é o ciclo natural da vida, sabe? Eu acho que uma coisa que não se fala a respeito disso é que quando você começa a mexer através de procedimento, é um caminho sem volta. Você vai ter que sempre estar retocando. Porque as pessoas, ontem mesmo eu estava um grupo de amigos conversando sobre uma celebridade que tinha feito harmonização facial e ela mandou uma foto, a pessoa estava bem deformada. Eu falei, bom, essa pessoa não está mais assim, que ela conseguiu regredir. Aí a minha amiga falou, mas pode regredir? Gente, a harmonização facial, se você não fizer retoque sempre, vai embora, porque o corpo vai absorvendo aquilo e aquilo vai... Se não tiver retoque, é uma escravidão constante, como a academia, né? O próprio Botox, né? Sim, porque a academia também é uma escravidão eterna. Não existe você malhar, fiquei gostoso e agora eu vou parar de malhar e ficar assim gostoso pra sempre. Tudo começa a cair porque não é natural. Justamente quando as coisas são naturais, é tipo assim, você aceitar suas ruguinhas, às vezes uma dobrinha aqui, mais ali e acolá. E você, eu acho que às vezes valia muito mais a pena justamente gastar com saúde mental. Eu vou fazer uma observação aqui. Eu não estou fazendo uma crítica a ninguém que quer fazer esse tipo de procedimento, porque todo mundo é livre para tomar as decisões que tem que tomar. Mas se vocês querem tomar esse tipo de atitude, gente, faz um acompanhamento médico. Não faz tipo assim, não sei o que. E com um bom profissional. Sim, né? com bons profissionais, justamente para você depois não ter que remediar uma coisa que às vezes não tem nem como remediar, né? Muitas vezes é um caminho sem volta, dependendo com quem você faça. Então, é uma coisa que eu não vejo para minha realidade. Não vou nunca julgar para a realidade dos outros. É uma coisa que, para minha realidade, eu acho que não faz muito sentido. Apoio as pessoas que queiram fazer, porque realmente cada um tem seu livre-arbítrio, ele tem que buscar sua felicidade do jeito que faz melhor para si. Eu acho que, junto com o acompanhamento de fazer isso, eu acho que você tinha que estar num estado de saúde mental bem elevado para você saber se você está tomando essas decisões pelos motivos corretos, porque senão você nunca vai conseguir encontrar felicidade. Isso também é um caminho bem perigoso. Aproveitando que o rapaz de capa mostrou bastante as suas tatuagens e foi um motivo para o ensaio dele ficar muito focado em partes do corpo dele que tinham as tatuagens, a AG acabou fazendo também uma matéria, A Pele que Habita, entrevistando diversos tatuadores falando a respeito da arte da tatuagem. Diversos não, um só. Foi um só? Uhum. Você é falsa! Vovó. Falsa! Ai, gente, desculpa, porque quem tem lido a revista é o Rafa, e às vezes eu me perco na atenção, porque realmente eu tô aqui só pra mostrar pra vocês como a revista ficou até o final, porque interesse de falar sobre elas eu não tô com mais nenhum. Então, a pergunta do Rafa vem agora. O que você mais sente falta da G Magazine da época da Ana? Eu sinto falta de sentir que eu faço parte, sabe? Eu acho que tinha gente que consumia a revista nessa época, nesses últimos tempos, que se identificava muito, porque a gente segue, eu e o Rafa, a gente segue muita gente nas redes sociais, e tem algumas pessoas que a gente segue, que eu enxergo elas com esse perfil, de querer ler matéria, uma revista, uma publicação voltada para eles, que fale sobre futilidades. Meu Deus do céu, vou ser cancelada. Sabe, falar só sobre futilidade. Eu quero falar sobre beleza, eu quero falar sobre tatuagem. Ai, dando esse movimento LGBT, tipo assim, eu não quero saber disso, eu quero saber da minha vida não tá em volta nisso. A mais nova balada. E a revista tava muito focada nisso, sabe? Como se as pautas não fizessem mais parte da vida do LGBT. E as pessoas têm o direito de querer ver, não pensando nessas coisas também, sabe? Mas eu, como criador do canal, que criei baseado justamente quando eu descobri que o editorial era tão forte, eu não sinto que eu não faço mais parte. Eu tenho me sentido muito estimulado. Que isso? Que mundo é esse? De fazer o canal, vocês que acompanham já estão sabendo. E todo mundo aqui que acompanha o canal está sabendo que eu tô numa puta contagem regressiva. Pra chegar na última.
talvez eu me preocupe na última edição em fazer uma coisa, tipo assim, bem especial para amarrar bonitinho a última edição, mas não vai ser sobre a última edição, porque a gente tem lido as revistas e a gente não tem mais sobre o que falar. Eu tenho começado a me sentir até meio que idiota de estar me preocupando em criar conteúdo para falar sobre uma revista que não existe mais, sabe? Que eu me sinto estimulado justamente pelo que me motivou a criar. Então, eu tô fazendo para bater cartão, como se fosse, para justamente me comprometer com o objetivo de falar sobre todas e falar até a última, mas eu não reconheço mais a revista da qual eu tô falando. No passado, nas primeiras edições, a G teve uma vontade de fazer uma coluna falando sobre alimentação, sobre culinária, e ela acabou trazendo de volta agora, com um bom de boca, um cozinheiro, o Tarcísio Cândido. Agora, eu nem sei se o Tarcísio Cândido é o cozinheiro, ou se é só quem escreveu a matéria. Mas enfim, tem um rapaz aqui na foto, vocês estão vendo? Ele estava falando a respeito de uma dica aí de coisa para você fazer na cozinha. Também trouxe numa reportagem os dois lados da moeda, falando ao longo dos anos na televisão personagens que se identificaram como trans e como a TV estava mostrando isso pra gente, tipo lá do começo da televisão, na década de 50, 60, até os dias de hoje, com diversos personagens de diversas obras de diversas emissoras. Quantas diversas? A entrevista dessa edição foi com o Matheus Mazafera. Eu acho que essa entrevista aqui que fizeram com ele foi tipo, vem aqui que a gente vai tirar as fotos tuas, aproveita e dá uma entrevista, que a gente já bota a entrevista na edição anterior, e a próxima edição ele vai ser a capa da revista. Acho que já é a primeira edição que a revista estava totalmente sem nudez. Chegando nos ensaios, teve mais um rapaz do Bellamy, que estava fazendo diversas produções, que foi, acho que é John Wahlberg o nome dele. Se não for, vai estar o nome certo aqui no vídeo para vocês verem. Eu preferi o Mark Wahlberg. Prefiro até hoje, né, querido? Porque tá um dele babadíssimo. Não teve ensaio de desejo nessa edição, então a revista fez o Desejo Tatuados. E como já teve a revista a matéria sobre os tatuados, então eles aproveitaram diversas fotos de muitos rapazes que posaram para a revista que estavam tatuados e vamos fazer um compilado e colocar aquilo ali como se fosse um ensaio. E o ensaio de capa ficou com o Nicolas de Luca, que já tinha posado para a revista em umas edições anteriores, com a seleção de ouro lá, que eram vários rapazes posando com temática de futebol. E dessa vez ele tava, tipo assim, como fosse um after do carnaval, né? Ele dentro de um apartamento lá jogado. Eu realmente acho esse ensaio muito bonito, teve uma pegada mais editorial. Então ficou uma coisa sexy, sem ser vulgar. Eu realmente gosto muito. Ele, apesar dele ser bem pequenininho, ele tem um corpo todo socadinho. O ensaio dele é bem bonito, o corpo dele tava bem legal também. E eu acho o Nicolas bem bonito também. Se a gente tivesse vivo até hoje, eu acho que os ensaios seriam nessa pegada. Que é bem instagramável, assim, sabe? É bem instagramável. Parece, tipo, fotos de fotógrafos que a gente vê hoje em dia, tipo assim, que tá arrasando aí nas redes sociais. E assim a gente termina mais esse capítulo. Gente, obrigado pela paciência e pela curiosidade de vocês ainda em quererem saber até a última edição como é que a G foi. E agradecer demais por ter vocês aqui comigo mais essa semana. E pedir mais uma vez antes de vocês irem embora. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal. Deixa aquele like, ativa as notificações para saber sempre quando os vídeos estão saindo até a última edição. Meu Instagram tá aqui embaixo, se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.